relação a os espíritos desencarnados que estão por aí, porque muitos não estão nas colônias. Existem muitos espíritos que estão perdidos, vagando, pela crosta. Muitos estão soltos por aí, muitos estão em processo de simbiose espiritual com as pessoas, outros em processo de parasitismo, que o espírito fica agarrado no encarnado como se fosse um carrapato. Só que a esfera espiritual, ela é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Quando a gente fala de espírito, a gente só pensa nos seres humanos desencarnados, que ficam vagando por aí pela crosta, que são resgatados o tempo inteiro. Outros vão desencarnando, ficam perdidos, cada um num ponto diferente. E a gente só pensa nisso. A gente só pensa nos seres humanos que desencarnaram. Só que existe muito mais. Existem inúmeras dimensões. Nós conhecemos algumas de leitura de livros, Conhecemos as trevas, ou as regiões abissais, o abismo que fica no centro da Terra, regiões, dimensões próximas à crosta, um pouco acima, aquelas onde ficam as colônias espirituais, e existem outras dimensões superiores. Só que o que muita gente não sabe é que existem portais. Existem portais que levam, se um espírito desencarnado, ou até mesmo um encarnado em desdobramento, esses portais se abrem a todo instante, tudo quanto é canto por aí, só que ninguém vê os portais. Eles levam você para uma dimensão que é um outro mundo, onde tem pessoas, animais, um modo de viver, uma dimensão dentro da outra e da outra. E existem formas de vida que a humanidade daqui do planeta Terra, pela sua ignorância espiritual, ainda uma ignorância muito grande, a humanidade daqui não está preparada para saber da existência dessas dimensões. Mas essas dimensões existem. Mas eu acredito que no futuro, num futuro próximo, eu não sei quando, não sei se vai ser nesse século, no século que vem. Para a espiritualidade, um século é muito pouco tempo. Eu não sei quando, não tenho a mínima ideia, mas eu acredito que um dia essas informações elas serão trazidas através de algum médium, psicografia, seja intuitiva, seja mecânica, seja semimecânica, de alguma forma, a realidade dessas dimensões em detalhes. Eu já fui levado em desdobramento para algumas dimensões bem diferentes. Não tinha nada a ver com colônia espiritual, não tinha nada a ver com umbral, não tinha nada a ver com abismo. Era praticamente um outro mundo dentro desse mundo aqui, uma dimensão associada a isso aqui. E eu percebi que essas informações dessas dimensões já vêm sendo trazidas e as pessoas ainda não perceberam. Elas vêm sendo trazidas através de alguns filmes e desenhos animados que as pessoas acham que é pura ficção, mas que existe. E aí eu cheguei à conclusão de que essas pessoas que estão criando esses desenhos, esses filmes, elas estão sendo orientadas, intuídas a criar esses filmes e esses desenhos. Não são todos, são alguns, mas não é exatamente igual. Sempre tem alguma coisa diferente ou várias coisas diferentes. Nunca é exatamente igual. Mas mesmo não sendo exatamente igual, não é exatamente igual, mas traz a ideia, uma ideia bem parecida. Uma vez, Pai João de Aruanda, junto com outros benfeitores, me levaram em desdobramento para uma dimensão. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu olhei em volta, eu olhei os seres que estavam lá, e Pai João de Aruanda e os outros espíritos falaram assim para mim:
Fica tranquilo que eles não podem ver a gente, porque nós estamos vibrando numa frequência mais sutil, mais leve, e para eles nós estamos invisíveis. Nós estamos invisíveis para eles. Então a gente pode observar, estudar tranquilo, que eles não vão nos ver. Como agora, tem espíritos aqui e nós não estamos vendo, nós não estamos acompanhados. E eu fiquei analisando tudo aquilo, vendo aquelas pessoas, e eu falei assim para o Pai João, falei assim para ele: por favor, não me peça para falar nos vídeos dessa dimensão. Eu não vou falar. Porque se eu falar, você sabe o que vai acontecer. Sim. Aí Pai João de Aruanda falou: a humanidade do planeta Terra não está preparada para essas informações. Por mais que muitos digam: fala, Pedro, eu quero saber. Nós sabemos que tem gente que vai acreditar, mas a quantidade de pessoas que não vão acreditar é gigante. Mas se elas se contentassem só em não acreditar, estaria perfeito. O problema é quando elas não acreditam e elas entram numa fúria tão grande por você estar tirando ela da Matrix, que ela também sente o desejo de te destruir. Então, é melhor não falar, porque, na verdade, a vontade de ficar na Matrix é tão forte, a vontade de não sair dela é tão forte, que se você trouxer certas informações que arrancam essas pessoas da Matrix, elas não vão se contentar só em não acreditar. Elas podem querer fazer algum mal a você. Podem ter atitudes muito complicadas, atitudes animalescas, condizentes com os seus níveis evolutivos, ainda extremamente inferiores, que não é legal. Então, não adianta você trazer umas informações mais detalhadas, que nunca foram trazidas, senão não vai ter resultado. Poucos vão acreditar e poucos vão apoiar, então não tem por que trazer. Mas eu acredito que no momento certo a espiritualidade vai trazendo as informações em doses homeopáticas, porque se trouxer em doses fortes, a humanidade daqui não suporta, não aguenta, né? Então, eu fui levado nessa dimensão e já fui levado em outras. Às vezes, eu fico um tempo sem desdobrar. Eu fico até preocupado, às vezes, eu falo: caramba, eu estou um tempo sem desdobrar, não estou desdobrando mais, será que os mentores me abandonaram? Será que eu não estou trabalhando? Mas eu acredito que eu desdobro sim, eles só não estão deixando eu lembrar, porque nem sempre eles deixam eu lembrar de tudo. E alguma coisa sempre está sendo feita, algum trabalho sempre está sendo feito. As pessoas acham que os médiuns veem todos os espíritos. Não veem. Não veem. Na verdade, os médiuns veem muito pouco. E é exatamente por isso que muitos médiuns que falam de espíritos, no fundo, são incrédulos. Não acreditam nos espíritos. Sempre estão em dúvida. Falam, às vezes, com uma convicção muito grande, às vezes externa as suas opiniões como se fosse a única expressão da verdade. Convence muita gente, mas lá no fundo, lá dentro, eles não acreditam nos espíritos. E o pior, tem medo dos espíritos. Chico Xavier via espíritos, mas ele não via tudo. Ele não via nem um terço do que há no plano espiritual, os espíritos que ficam soltos por aí. Ele via os espíritos, mas ele via só o que a espiritualidade permitia que ele visse. Ele não via espíritos nessa quantidade que as pessoas acham que ele via. As pessoas achavam que ele via tudo, né? E as pessoas vêm perguntar coisas para os médiuns como se os médiuns soubessem de tudo. Nós não sabemos. Não sabemos. Nós não somos adivinhos. Médium não é adivinho. Mediunidade, ela serve para te trazer uma mensagem, para você evoluir, para você crescer, para você ter a consciência da imortalidade do espírito, da realidade da vida imortal,
de que ela existe, de que a vida continua, para te trazer consolo, conforto, também exortação, para você melhorar. A espiritualidade não quer que ninguém fique perfeito. Ninguém vai ser perfeito. E também não se pode exigir uma perfeição de médiuns que eles não têm. Eu não sou perfeito, eu cometo erros. Eu, Pedro, cometo erros. Quem disse que eu sou perfeito? Estou muito distante ainda de perfeição. Ainda sou muito pequeno no universo. E as pessoas acham que só porque você trabalha com a mediunidade que você é um santo. Não somos. Não somos santos. Tirem isso da cabeça, nós não somos santos. E existem médiuns e médiuns. Existem médiuns que ainda estão muito agarrados à doutrina. Eles estão no momento deles. Existem médiuns que ainda estão muito agarrados àquele comportamento religioso e muitas das vezes acha que está num comportamento mais cósmico. Não, meu comportamento já é cósmico. Meu comportamento já é de expansão de consciência. Não é não. Não é não. Porque se um comportamento cósmico de verdade se mostrar na sua frente, você vai dizer que é loucura. Vai dizer que é coisa do diabo, que é coisa do demônio, né, e tudo mais. Então, o comportamento cósmico ele é bem diferente do comportamento religioso primitivo daqui da Terra e da cultura daqui, né? Muitos espíritos evoluídos que encarnaram aqui, eles já tinham esse comportamento cósmico, mas como a época era muito antiga e a ignorância ainda era maior do que agora, uma ignorância maior, né, uma visão de alcance ainda muito estreita, mais estreita do que a de hoje, que ainda é muito pequena. Então, como é que você vai dar esse tipo de informação para essas pessoas? Não dá, não dá. E eles sabiam que eles não podiam. É por isso que, lá atrás, Jesus falava de uma forma fácil, de uma forma bem infantil, bem infantil, mensagens profundas, mas de uma forma de bem fácil entendimento, e mesmo assim muitos não entendiam muita coisa que ele dizia. Às vezes ele dizia entre os apóstolos, e os apóstolos ficavam cutucando um ao outro. O que ele disse? O que é isso que ele disse? Não entendi nada. Não entendi nada do que ele disse. E eram pessoas que já estavam o ouvindo há um bom tempo. Imagine os outros. Jesus era considerado alto. Ele tinha mais ou menos 1,75 m de altura, 1,76 m. Os seres daquela época tinham na faixa de 1,60 m. Então ele era um gigante lá, né? O corpo dele era diferente. O corpo dele não era totalmente humano, né? Para suportar o espírito dele, necessitava de um corpo diferente. O corpo dele era um androide, uma unidade biológica, né, extraterrestre. Mas se você fizer um exame de sangue ali, sai normal, como todo mundo. Pode ficar resfriado como todo mundo, pode quebrar um osso como todo mundo, pode se arranhar como todo mundo, sangra como todo mundo, normal. Nenhuma tecnologia aqui da Terra vai identificar que aquele corpo é um robô. Vai fazer exames, se fizesse um exame agora, um eletroencefalograma, um ecocardiograma, vai dar tudo normal. Exames de sangue, tudo normal. Fazer uma endoscopia nele, vai dar tudo normal. Ninguém vai verificar. Mas é um corpo preparado para receber aquele espírito. E isso daí não foi feito só com ele, isso se repete com muitos nesse mundo e em outros mundos, né, do universo. Então ele sabia que tinha coisa que ele não podia falar, né? O pouco que ele falou, você já viu o que aconteceu, né? E nós estamos na mesma. Nós estamos na mesma. Melhorou só um pouco. Continuam transformando o conhecimento do universo em doutrina. Continuam transformando o que espíritos evoluídos trazem em religião. Continuam transformando o que os bons espíritos trazem em dogmas, colocando limites na espiritualidade, no agir de Deus, dizendo para Deus o que ele tem que fazer, o que ele pode e o que ele não pode fazer, o que é impossível e o que é possível. Esse tipo de comportamento nós só encontramos em humanidades atrasadas e primitivas,
que esses que colocam mais regras são os mais ignorantes. Os que colocam mais regras são os mais atrasados. São os que estão mais fechados para o conhecimento do universo. Eu vou dar um exemplo. Existem muitos seres extraterrestres evoluidíssimos, de vários mundos diferentes aí pelo cosmos, encarnados aqui na Terra. Estão encarnados aí. E já não é de hoje que eles já encarnam há um bom tempo. Só que quando eles, antes de encarnar, tem todo um planejamento para ele fazer um trabalho aqui para ajudar no progresso da humanidade. E esse trabalho para o progresso da humanidade não é só na área de mediunidade. Pode ser na medicina, na engenharia, na arquitetura, obras. Muitos deles podem ter encarnado para trabalhar como professores, para ajudar no progresso da humanidade em todas as áreas. E eles têm todo um planejamento antes de encarnar. Quando eles encarnam aqui na Terra, eles esquecem quem eles são e de onde eles vieram. Eles entram no esquecimento. Mesmo sendo espíritos muito evoluídos mesmo, espíritos muito iluminados, estão encarnados aí, vivendo suas vidas normalmente. E muitos deles se perdem. Se perdem como? Muitos deles viram alcoólatras, viciados em drogas, muitos acabam se prostituindo. Tem alguns que vão até para o crime. Ou tem outros que não se afundam nessas coisas, mas também não faz nada. Vive uma vida normal, sem vícios, uma vida tranquila, mas não fazem nada. A encarnação passa e eles não fizeram o que eles tinham que fazer, o que foi programado na espiritualidade. E muitas vezes o chamado vem para eles. Você encarnou para fazer isso, isso e isso. E é repetido várias vezes por várias pessoas diferentes para aquela pessoa e ela fica fugindo. Ela fala, não, eu não vou fazer porque isso vai trazer consequências doloridas para mim. Eu vou sofrer isso. Sim, num mundo bárbaro e primitivo como esse, se você fizer algum trabalho diferente do que eles têm como verdade, do que eles acreditam, um trabalho principalmente para você quebrar as regras deles, eles são muito resistentes à mudança. A humanidade desse planeta é extremamente resistente a mudanças. Eles não querem mudar. Muitos dizem, eu quero mudar, eu quero evoluir, mas quando você vem trazer a mudança, eles não aceitam. Só se essa mudança for muito pequenininha, uma mudança pequena, mas se você trouxer uma mudança grande de comportamento, eles não aceitam. Eles querem ficar na zona de conforto. Então, muitas dessas pessoas sabem quais são as consequências de fazer esse tipo de trabalho, né? Ela vai renunciar à sua paz. Ela vai renunciar à sua tranquilidade. Vai renunciar. Porque o que ela vai falar vai incomodar. E muita gente vai sentir raiva. E as energias que vão vir para cima dessas pessoas não é legal, né? Então, muita gente acaba não fazendo por causa disso. Se acovardam. Então, esses espíritos evoluídos de outros mundos que encarnam aqui, que acabam não fazendo o que foi programado, é a maioria, tá? É a maioria. Existe uma minoria que faz, mas mesmo fazendo, às vezes não faz tudo. Então, a maioria não faz. Então, imagine um ser evoluidíssimo e você vê ele encarnado ali, num corpo humano, totalmente esquecido de quem ele é. E ele está ali na prostituição, vamos dizer assim. Muita gente vai dizer assim, peraí, mas se esse espírito é evoluidíssimo, ele não deveria estar se prostituindo. Peraí, se essa pessoa é a encarnação de um espírito evoluidíssimo, ele não era para estar um alcoólatra. Mas peraí, se essa pessoa é a encarnação de um espírito de alta envergadura, ele não era para estar viciado em drogas. Gente, o esquecimento da encarnação aqui na Terra é brutal, é colossal. O esquecimento é tão estrondoso, que as pessoas não acreditam na espiritualidade. De tão forte que é o esquecimento. E vieram de lá da espiritualidade, seja das trevas ou da luz, vieram da espiritualidade. Porque estão encarnados e não foram criados agora. Já tiveram outras vidas. Por que não acreditam?
Porque não lembram mesmo de nada. Nadinha. Então, você fala, se ele é um espírito evoluidíssimo, por que ele está alcoólatra? Isso é uma ignorância do tamanho de Nébadon. É uma ignorância muito grande falar isso. A minha visão é diferente disso. Muitos espiritualistas sabem que tem muitos extraterrestres encarnados aqui que estão totalmente desviados do propósito que foi programado na espiritualidade maior. Então não existe isso de, se aquele fulano ali é a reencarnação de um arcturiano, ele deveria ser um santo, ele deveria ser um puritano, ele não deveria se interessar nem ter uma relação sexual. Quem disse que relação sexual é sujo e é pecado? Quem disse isso? Quem disse que para ser santo não tem que fazer sexo? Quem disse que para ser santo não pode tomar uma lata de cerveja? Quem disse que para ser santo não pode falar um palavrãozinho de vez em quando? Quem disse que para ser santo não pode perder um pouquinho a paciência de vez em quando? Quem disse que para ser santo não pode nem sentir um pinguinho de raiva de vez em quando? Aqui no planeta do haja paciência, é difícil você não sentir raiva, às vezes, com a ignorância de alguns. Você tem que ter muita paciência. Muita paciência. Né? Então, esses paradigmas vão ser quebrados, quer a Matrix berre ou não. A Matrix vai berrar. E quem quebrar o paradigma vai falar mais baixo, mais manso. A Matrix vai rolar no chão, vai enfiar as calcinhas e as cuecas pela cabeça. E quem quebrar os paradigmas vai falar mais baixo e mais manso, mas não vai parar de falar. Porque é necessário. Senão, não muda. É necessário que a humanidade deste planeta seja perturbada a todo instante, a todo momento. É necessário que ela seja sacudida. É necessário que ela seja confundida. Confundida o tempo inteiro. Porque se não for confundida, se ela não for perturbada, se ficar tudo muito mansinho, se ficar tudo muito tranquilo, não tem mudança e ninguém não chama atenção. Não chama atenção. Então, tem que ter bagunça. Tem que ter bagunça. Tem que ter confusão. Se não tiver confusão, a mensagem não se propaga. Mas que confusão é essa? É briga? Não, não é nada disso. É fazer as pessoas discutirem entre si. Discutir não é brigar. E aí, o que é isso? E tal. Bater um papo. Se não tiver um saculejo desse, as coisas não mudam. Né? Então, só que existem aqueles que se perdem, mas mesmo se perdendo, vamos dizer assim, entre aspas, porque esse se perder não é essa palavra, se perder, porque isso vem de religião. Disse que se perdeu porque não está seguindo as regras da religião vigente. Aí se perdeu, porque não segue as regras da religião. Então se perdeu. Mas será que as regras da sua religião, a forma de comportamento da sua religião, será que é o certo? Será que é o correto? Não. Tudo é frequência. Tudo é vibração. Se você falar um palavrão bem feio, mas a sua frequência está elevadíssima, o palavrão não vai surtir nenhum efeito ruim. Sua frequência está lá em cima. Se você foi na praia e tomou uma lata de cerveja de 1 litro, mas a sua frequência está lá em cima, muito alta, os espíritos desencarnados viciados em cerveja não vão conseguir se acoplar na sua aura, porque não tem sintonia.
não tem frequência. Ah, mas ele bebeu. Se ele bebeu, abre portais e os espíritos viciados em bebida vão acoplar na aura dele. Nem sempre. Se você está numa frequência muito parecida com a desses espíritos, ou até mais baixa do que a deles, pode ter certeza. Eles vão se acoplar na tua aura, sim, e você vai virar um caneco vivo. Eles vão beber junto contigo. Ainda vão ficar te perturbando para você beber mais. Você vai levar um monte de obsessores para casa. Agora, se a sua frequência é uma frequência elevadíssima, você vai beber uma lata de cerveja ou uma caipirinha e eles não vão conseguir nem se aproximar de você. Sua frequência está lá em cima. Só que são poucos aqui na Terra que estão com essa frequência elevada. Por isso que a maioria leva esses obsessores todos para casa. Então é melhor não beber nada. Para esses é melhor não beber nada. Ou seja, quase todos. Né? Mesma coisa se você sentir raiva, você sentir ódio, inveja, você é muito orgulhoso, tudo isso baixa a frequência. Porque Deus não é nada disso. Deus é só amor, fraternidade, serenidade, tolerância, paz, paciência. E se você é um com ele, você vai ter todas essas virtudes vigentes, claro, não igual a ele. De vez em quando você vai perder um pouquinho a paciência, vai sentir uma raivinha, mas você vai sentir ela rapidamente e você já vai parar de sentir. Você já vai voltar para aquela frequência boa. Aí é que está a diferença. O problema é você sentir e manter. E alimentar aquilo, ficar com aquilo cada vez mais forte. Aí ferrou tudo. Né? Estou dizendo que você não vai sentir uma raivinha, não vai sentir uma falta de paciência. Vai sentir, eu já senti várias vezes. Mas eu não alimento. Eu sinto, eu já vou tirando, eu não consigo ficar naquela frequência, eu não gosto, eu não consigo. Eu saio e fico na frequência que eu gosto, que é uma frequência de serenidade, de tranquilidade, uma frequência de paz, é o meu jeito. Eu não faço um tipo, não gosto de fazer tipo. O jeito que eu estou falando agora é um jeito tranquilo, calmo, mas eu tenho meus momentos que eu falo alto, dou minhas gargalhadas, brinco, falo minhas besteiras. Ué, você está sendo diferente do que foi lá no vídeo? Não. Eu não vou ficar gritando agora. Não está na hora de eu falar alto, de eu dar gargalhada. Estou falando num momento de tranquilidade. E esse momento de tranquilidade eu também falo também quando eu não estou nos vídeos desse jeito. Quem me conhece sabe. Né? Então, cada caso é um caso, cada momento é um momento. Né? Cada momento é um momento ali que você vai agir, né? Não é bipolaridade, você tem múltiplas personalidades, uma hora você está assim, assado. Não é nada a ver, não é nada disso. Você vai agir de acordo com o momento. A espiritualidade tem falado muito comigo o seguinte: treine cada vez mais o seu estado búdico. Cada vez mais. Treine cada vez mais. Eles toda hora estão repetindo isso na minha mente. Controle mental, espiritual, controle do espírito, controle das emoções. Eles colocam situações na minha mente. Exemplo, vamos supor que em volta de mim está todo mundo berrando, gritando, xingando, violento, agressivo. Todo mundo, bicho tá pegando ao meu redor, tá feia a coisa. Difícil você não se desesperar vendo tudo aquilo ao seu redor, difícil você manter o controle. Mas eles estão falando assim, você vai ver tudo isso e você vai ficar que nem um Buda, assim. Pode ser a loucura que for, você vai ficar sereno, tranquilo, calmo, e nada daquilo vai te afetar. Nada daquilo vai te afetar, porque você não está no seu lugar de origem, você está de passagem para um passeio de algumas décadas que não são nada no universo. Metade já foi, e não passou rápido, só falta mais a metade ou até um pouco menos ou um pouco mais, de acordo com o que nós vamos decidir por aqui, e isso passa voando. Então, você não tem compromissos nesse local para se preocupar. Você não tem o porquê você se preocupar,
com coisas que você vai deixar tudo para ir, você vai embora e voar pelo universo e você vai ver só esse planeta azul se distanciando. Então, para que você vai se preocupar se você já está de saída? É uma incoerência muito grande se preocupar. Então, você vai ficar sereno, tranquilo, calmo, independente de como esteja a humanidade deste planeta ao seu redor. E pasme, se você se descontrolasse junto com eles, eles iam ficar mais calmos. Se eles perceberem que você está sereno, tranquilo e não está ligando para nada do que eles estão fazendo ao seu redor, eles vão ficar 100 vezes mais furiosos com você. Porque eles perceberão que eles não conseguiram te afetar. E isso vai deixar eles com mais ódio. Assim fazia Jesus. Naquela época, os orangotangos berravam, os orangotangos debochavam, escarneciam, torturavam, crucificavam e não entendiam nada do que estava na frente deles. Não tinham nem ideia de quem era o espírito que estava dentro daquele corpo de 1,75 m de altura. Então os orangotangos eram agressivos, porque odeiam a luz. Só a presença da luz faz eles ficarem extremamente agressivos. Eles reagem só com a presença dele. Ele não precisa falar nada. É só ele chegar. Vou dar um exemplo. Está a Kátia aqui, está eu e está o André. Estamos todos conversando de frente para a câmera. E vamos supor que isso aqui seja uma live e tenha 2.000 pessoas nos assistindo. No momento atual evolutivo que o planeta Terra está agora, vamos dar um exemplo, vamos supor que Jesus estivesse aqui encarnado, aqui num outro corpo, mas é Jesus, é o espírito dele. Ele não está aparecendo no vídeo, ele está ali. Enquanto está nós três aqui, os 2.000 pessoas que estão assistindo estão adorando a live, estão sorrindo, estão gostando. Aí eu chamo Jesus de repente. Ele não fala nada, ele só vai botar a cabecinha aqui para ele aparecer. Pode ter certeza, pelo menos 1.800 pessoas que estão assistindo a live vão rosnar igual cachorros. A raiva vai chegar na hora, só porque ele apareceu. Imagine se ele falar. Sabe por quê? Energia. Ela é totalmente diferente da energia da maioria da humanidade daqui, só que ela não é só diferente. Porque tem alguns que têm energia diferente, mas é numa potência muito pequena ou média. O diferente dele é numa potência superlativa. Então, só com a presença dele eu entro em fúria, porque é muito diferente da minha energia e eu não quero aquela energia, porque se eu adquirir aquela energia, eu vou ter que mudar muitas coisas e eu não quero mudar, porque eu vou ter que mudar muitas coisas que eu gosto de ser. É o quê? Você vai ter que parar de beber ou de fumar ou parar com a promiscuidade? Não, isso aí é o de menos. Isso aí é fácil de largar. Você vai ter que deixar de fazer uma coisa que é muito mais difícil de largar. Você vai ter que deixar a sua arrogância de lado. Você vai ter que deixar a sua inveja de lado. Você vai ter que deixar a sua vontade estrondosa de fazer fofocas de lado. Você vai ter que deixar a sua soberba de lado, principalmente a do saber, daqueles que acham que sabem, mas não sabem nada. São completos ignorantes do universo, por isso estão no planeta Terra. Você vai ter que deixar de ser um lixo cósmico. Você vai ter que deixar de ser a escória do universo. E isso, a humanidade daqui da Terra não quer deixar de ser. Gosta de ser. Se vocês ouvirem
Só palavras de consolo, palavras amorosas. Toda hora, ser consolados o tempo inteiro, vocês se tornarão completos retardados mentais. Vocês têm que ser exortados o tempo inteiro. Vocês têm que tomar bronca toda hora. Senão não cresce. Nós temos que falar coisas através desse médium que vai fazer você entrar em fúria com ele. Vai fazer você ter uma raiva atroz dele. Vai te dar uma vontade imensa de destruí-lo, de paralisá-lo, de calá-lo, tramar contra ele, traí-lo, jogá-lo para escanteio. E quanto mais isso acontecer, mais nós exortamos, mais nós mostramos para você quem você verdadeiramente é. Porque se entrou em fúria, é porque a mensagem entrou, deu certo. Se a mensagem fez você hateá-lo, fez você fazer o papel de um completo idiota na internet, dedicando 2 horas da sua vida para falar mal de alguém, demonstrando assim a criatura pífia que você é no universo, a escória que você é no universo, quer dizer que o que ele falou e nós falamos através dele, falamos juntos com ele, deu certo. Você está mostrando para todo mundo no universo quem você é, na Terra quem você é. E os que te seguem e concordam com a sua opinião são iguais a você, ou seja, lixo cósmico, merda do universo. Por isso estão no planeta Terra. Por isso estão apartados dos outros. Por isso estão nesse chiqueiro, que é o planeta Terra. Porque merecem estar aqui. Porque são daqui. Porque merda só fica junto com merda. Merda não pode ficar em lugar limpo. Merda só fica junto com merda. E existem momentos em que nós jogamos diamantes e pérolas na merda para ver se muda alguma coisa. E o diamante, quando é jogado na merda, ele continua sendo diamante, principalmente se ele for um diamante lapidado. Não esperem consolos aqui. Não esperem palavras de amorzinho aqui. Aqui, a humanidade vai ouvir o que tem que ouvir. Quer queira, quer não. Porque aqui tem audácia, tem coragem. Por mais que às vezes fique assim, assado. Mas perceba que quando tem que fazer, faz. Vai continuar fazendo. Por quê? O que já está feito, já está feito. É só adentrar as dobras quânticas do tempo. Olhar para o futuro, daqui a 50 anos, 100 anos, e ver que já foi feito, que já está pronto. E lutar contra isto é inútil, é burrice, é perda de tempo. Como ele disse, tudo o que manda é a frequência. A frequência diz tudo. A energia que é emanada. O magnetismo que é emanado. E isso não tem como burlar. Ou é, ou não é. Frequência. É frequência. Falando palavrão, a frequência está ali. Estalando os dedos, a frequência está ali. Falando alto ou baixo, a frequência está ali. Relações
mesmo à distância, com quem você não conhece, se criam cordões energéticos. Esses cordões podem ser positivos ou negativos. Se eles forem positivos, isso é bom. Mas se esses cordões forem negativos, a sua vida não anda, dependendo com quem você se conectou. Pensamentos, emoções definem quem você é. Pensamentos e emoções definem as suas companhias espirituais, não o que você bebe ou o que você come, ou o palavrão que você falou, ou você ter falado alto ou baixo. Não. O que define as suas companhias espirituais são os seus pensamentos e as suas emoções. O que é que você está sentindo agora? O que é que você está pensando agora? O que é o que você sente e pensa 24 horas por dia? Não importa de quem seja. Quais são os seus planejamentos? Isso define as suas companhias espirituais. Isso é uma verdade do universo. Não tem como tirar. E essa verdade te dói. Essa verdade te rasga. Essa verdade vai fazer você entrar em fúria, porque quando eu acabei de falar isso, você vai lembrar dos seus pensamentos e das suas emoções e você vai perceber que são pensamentos e emoções extremamente sujos, perniciosos e daninhos, e você vai perceber o lixo que você é. E isso vai fazer você entrar em fúria com ele. Afinal, espírito? Que espírito? Não tem espírito algum. Que se dane. Eu não tô nem aí pro que você pensa e o médium também. O que importa é que você está nos assistindo e a mensagem está toda entrando no teu espírito. Ou seja, está feito. O planejamento é perfeito. E não tem como lutar contra isso. Eu sou o Exu das 7 Encruzilhadas. E eu tenho visto muita coisa por aí. Tenho presenciado. Eu tenho atravessado paredes de casas. Eu tenho ouvido algumas conversas. Eu tenho ouvido alguns planejamentos interessantes. Planejamentos que não se concretizarão. Planejamentos que vão todos cair por terra. E alguns outros que se concretizarão. Porque assim se faz necessário que se concretize. Alguns outros que vão acontecer. Que está previsto para acontecer. Planejamentos e conversas de alguns que estão em sintonia com os espíritos do bem, com os espíritos da luz. Tudo aquilo, todo o planejamento que parece que deu certo quando ele é das trevas, ele deu certo realmente para propagar tudo aquilo que é da luz, porque as trevas, no final das contas, acaba trabalhando para a luz. As trevas, os que sintonizam com as trevas, são os nossos melhores instrumentos de propagação da mensagem de luz. Esses são os maiores servos de Deus. São aqueles que trabalham para as trevas, para denegrir a imagem daqueles que são da luz, para caluniar aqueles que são da luz, difamar, contar mentiras, ou seja, coisas que não existiram com relação aos da luz. Esses que fazem isso são os maiores servos de Deus. São os que mais propagam a mensagem iluminativa
daqueles os quais eles lutam contra. Uma coisa é certa: a luz sempre vence. É inevitável. É burrice lutar contra os planejamentos de Deus. Muita gente está mostrando a cara. Vai chegar um momento o qual colocar as mãozinhas entre as pernas, curvar o corpo, falar assim com a cabeça assim, e mansinho assim. Vai chegar um momento em que isso não vai servir de mais nada. Essa máscara já não vai ter mais efeito pelo que é emanado. Não adianta fazer uma posição de Francisco Cândido Xavier, humilde, se o que tu emana é merda. Se o que tu emana é fezes. Se o que tu emana faz vomitar. Vocês verão os da luz falando alto, os da luz gritando com autoridade. Muitos vão achar que eles são agressivos, que são violentos ou estão obsidiados. Não. Eles estão agindo como tem que agir. Eles estão falando como tem que falar. Porque os espíritos de luz de verdade que estão encarnados aqui, eles sabem muito bem como falar com essa humanidade. A humanidade que habita este planeta. E a humanidade que habita este planeta não ouve manso, só ouve grosso e no grito. Então, aqueles que falam mansinho, mas que por dentro é uma fera, uma besta, vestindo uma máscara de um corpo humano, de carne, ossos, sangue e nervos, esses já estão se mostrando. Já estão mostrando quem são. Seu ego forte, orgulho, arrogância, prepotência, inveja. Muita inveja. Bota inveja nisso. Vocês sabem o que é inveja? É quando a gente sente raiva e ódio daquela pessoa que a gente queria ser. Você sente inveja de alguém porque você quer ser aquela pessoa, você quer ter o que ela tem. E nem sempre são bens materiais. Você quer ter a luz dele. Você quer ter a evolução espiritual dele. Você quer ter o magnetismo positivo de Deus que está nele. Você quer ter o poder de arrastar multidões como ele arrasta para o bem. Isso não se toma. Tem que ter merecimento. Tem que correr atrás, vida após vida. Vida após vida, por milhares ou milhões de anos de peregrinações em mundos e em corpos. Não é uma vida só, 2 ou 3. Isso se adquire com dedicação, com renúncia. Não se pega na marra. E tu estás muito distante disto. Vai ter que comer muita pamonha, feijão com arroz e farinha para ter isto. Aceita que dói menos. Vai ter que suportar ver ele falar até o fim desta vida. Porque o planejamento de Deus para este aqui, nenhum de vocês conhece.
Nem ele, porque está no esquecimento. O espírito sabe, mas nós estamos deixando bem trancadas as informações. Nem ele sabe. E a humanidade daqui só vai ver e assistir o que tem que acontecer. Mentiras, difamações e calúnias só vão propagar o trabalho dele. Não espere comportamento de santinho ou de anjinho, apesar dele ser um. Não espere isto. Não será assim. Não espere que ele será um novo Francisco Cândido Xavier. Não será, não. O trabalho aqui é diferente. Totalmente diferente. Fala. E eu não vejo acontecer nada. Você não vê? Não está acontecendo nada. O que você quer? Você quer que ele estale os dedos e apareça uma bola de gude na mão dele? Você quer que ele levite? Você quer que ele saia escrevendo um monte de livros de forma mecânica? Você quer que ele coloque as mãos nas pernas de um paralítico e faça ele voltar a andar? Você quer que ele coloque as mãos nos olhos de um cego e faça ele enxergar? O trabalho não é esse. Já está acontecendo. Olha como muitos estão reagindo. Olhem as reações. Já está dando certo. Já começou. Já está em curso. Ou seja, já iniciamos. E continuaremos. Afinal, um dos propósitos, é a cura, a evolução. Porque a humanidade deste planeta é extremamente doente. Vocês mesmos estavam conversando hoje mais cedo que com determinadas pessoas vocês têm que pensar 1000 vezes no que vai falar, porque distorcem tudo do que é falado e podem transformar uma simples conversa em algo ruim, algo comprometedor. Essas são atitudes de espíritos doentes, porque um espírito são, um espírito equilibrado, não distorce as coisas que são ditas, não transforma algo normal em algo pernicioso, algo errado. Quem faz isso são espíritos doentes, muito doentes, que é a realidade dessa humanidade aqui. Surtos de agressividade, inveja, distúrbios, oscilações de humor. Uma hora tá bem, do nada fecha a cara e fica emburrado. Ninguém fez nada e de repente o céu vira inferno. Oscilações de humor, vontade de destruir o outro, vontade de denegrir a imagem do outro, de fazer mal ao outro. Isso é doença. E a cura chegou. Só que a cura está vindo através de um remédio muito amargo, que vai fazer você reagir e mostrar para toda a humanidade a sua doença, o quanto você é ruim, o quanto você é doente. Passando vergonha na frente de todo mundo, mostrando a sua doença, o quanto você merece estar encarnado aqui na Terra, o quanto você é daqui. Na verdade, já não é mais daqui, mas está pela infinita misericórdia de Deus.
Na verdade, era para estar num mundo ainda inferior ao planeta Terra. Eu tenho uma novidade para a humanidade. Nós vamos continuar incomodando vocês. Nós vamos continuar colocando espelhos de frente para o seu rosto para você se enxergar. E isso é uma misericórdia de Deus imensa. E agradeçam a Deus, porque se Ele está fazendo isso, é porque Ele ama muito vocês. Se Ele não amasse, Ele já teria largado de mão e não estaria fazendo isso. Se Ele está fazendo, é porque tem que fazer. Algumas casas por aí, parece que a manifestação dos espíritos diminuiu. Ou quem sabe parou. Por quê? Por que parou? Nem os quiumbas se manifestam. Os da luz, não. Muito menos os das trevas. Até quiumbas não vão mais. Que coisa! Nem quiumba, que tinha o passe livre em algumas casas, pela sintonia com muitos médiuns, porque semelhante atrai semelhante. Nem eles estão se manifestando mais, se fazendo passar por mentores. Tem uma ordem aí do alto que impediu, foi uma ordem, que ninguém se manifesta mais, nem os da luz, nem os das trevas. Sabe que momento é esse? Está na sua Bíblia. O momento em que Deus se calaria e vocês ficariam por conta do seu livre-arbítrio é agora. Mas vocês estão na Matrix, não é? Estão vivendo suas vidas normalmente, como se a transição planetária não estivesse acontecendo. Como se o apocalipse não estivesse acontecendo. Tudo que está na sua Bíblia está acontecendo. Então, se tem essa ordem, por que os espíritos estão se manifestando através deste médium? Pergunta para Deus. Ajoelha no teu quarto, no chão. Coloque os 2 bracinhos na cama, junte as mãozinhas e pergunta para Ele por que nós estamos nos manifestando através dele. Está em andamento. A transição planetária está em andamento. Vocês é que não percebem. Está acontecendo. Deus está no silêncio com muitos. Deus está no silêncio. Tem gente que acha que Deus está falando. Não está, não. Não é nem Deus e nem o diabo. É o seu próprio ego que está falando contigo. É você mesmo falando com você mesmo, achando que é Deus. Porque ele está no silêncio. Chances já vêm sendo dadas há séculos e milênios, não só neste mundo, como também em outros mundos. As mesmas almas, os mesmos espíritos. Às vezes se dá um intervalo de 5.000 anos ou 10.000 anos. Depois junta todo mundo de novo e adivinha só, repete tudo de novo. Só que agora o planejamento é bem diferente. Ele é diferente. Não que os outros falharam. Não falharam, não. Deu certo. Porque tudo acontece com permissão do Altíssimo. O que eu quero dizer é que desta vez
além de ser perfeito como os outros, tudo certo, só que tem um diferencial. É diferente de tudo que já foi feito. Tudo que já foi feito. E já está acontecendo. Existem espíritos encarnados aqui que não precisam estar incorporados. A energia deles já traz muita gente, mas se faz necessário que os espíritos se manifestem. Tem motivo, tem propósito, que são muitos que nós não iremos enumerar agora. Já foi falado em outras palestras sobre isso. E as coisas vão indo, elas vão fluindo. Quem entende, entende. Quem não entende, acha que é loucura, acha que não está dando certo, acha que é um circo, acha que é idolatria, acha que estão todos loucos. Não. Está dando certo. É que o seu nível de entendimento e de alcance ainda é muito curto. Muito curto. Porque para poder entender, não é só estudo de livros. Você tem que adquirir comunhão com a fonte para poder entender. E comunhão com a fonte não se adquire só com estudos. Se adquire com o que você sente. Não só por você, mas principalmente pelo seu próximo, pelo planeta, pelo universo e por todos os seres que existem nele. Enquanto você odiar o seu irmão, enquanto você invejar o seu irmão, enquanto você for orgulhoso, arrogante, prepotente, ganancioso e egocêntrico, você não tem comunhão com Deus. Será que é difícil de entender isto? Só vai ter comunhão com Deus se amar a todos, sem exceção. Amar de verdade, não é da boca para fora. Amar, sentir compaixão, se importar com os outros, não enganar os outros, não trair os outros, querer o bem e principalmente amar aqueles que te atacam, aqueles que te odeiam, aqueles que te invejam, aqueles que querem o seu mal, porque esses são doentes. Se você ficar com raiva deles, você é mais doente do que eles. Tem que amá-los, porque eles precisam desse amor. Enquanto não sentir isso, não tem comunhão com o Pai, não tem comunhão com Deus. Quando você inveja, quando você sente ódio de alguém, quando você é arrogante, prepotente, quando você sente vontade de prejudicar alguém, a sua conexão com Deus é cortada imediatamente. Para ter comunhão com Ele, tem que amar todos, tem que ter alegria. Não pode ser religioso. Deus não é religião. Não pode ser sisudo. Deus não aparta você de ninguém. Deus quer você com todos os seus irmãos, independente de quem eles sejam, principalmente os mais doentes, os mais necessitados. Não sair de perto. Isso é uma direção das trevas. Tem que estar junto com todos. Jesus andava com todos os doentes. Jesus andava com viciados, alcoólatras, prostitutas,
bandidos, marginais, ladrões, cobradores de impostos. Jesus andava com estes. E se ele estivesse aqui, ele ia andar com estes de novo. Você ia torcer a cara para ele quando visse ele do lado de bandidos, de ladrões, de vagabundos? Ele é um médico de almas ou não? Um médico de almas anda com os doentes. Os sãos não precisam de médico. Os médicos são colocados em hospitais. Eles não precisam estar ali, mas eles são colocados para trabalhar junto com doentes. Médicos são colocados para trabalhar junto com doentes. Doentes que acham que são médicos, mas são doentes. São os que mais precisam ser tratados. E são colocados para trabalhar com o médico, para ver se curam com o que o médico vai dizer e emanar, principalmente emanar. A mediunidade está sendo usada de uma forma bem forte nos dias de hoje, não é? Antes vocês só viam nos centros as incorporações, e agora a espiritualidade está na internet para o mundo inteiro. Que planejamento é esse? Por que estão fazendo isso? Faz o sistema do joelho no chão e dos braços em cima da cama, juntos, e conversa com ele. Não pergunta para médiuns, nem para espíritos. Vai direto na fonte, está dentro de você. Ele vai te dar a resposta. Por que é que a espiritualidade está fazendo isso? Trabalhando com a mediunidade na internet, no YouTube. Por quê? Qual é o intuito? Vocês sabem qual é o momento que vocês estão vivendo? Não sabem não. Vocês têm ideia da importância que é a encarnação atual? Vocês têm ideia da importância que é a encarnação que você está agora? A dádiva que é. Eu, Exu das 7 Encruzilhadas, queria estar encarnado aqui, mas me foi negado. Vocês sabiam disso? Eu queria estar encarnado e me negaram. Eu vou ter uma outra oportunidade, uma outra ocasião, mas eu queria estar agora. Mas não é a minha vontade, é a dos superiores e a de Deus. Não sou eu quem manda. E vocês estão aí encarnados. E vocês estão fazendo o que da encarnação de vocês? Qual é o proveito que vocês estão fazendo? Vocês assistem vídeos espirituais e vocês se preocupam com relação à cor da roupa do médium. Vocês se preocupam se o médium está casado ou solteiro. Vocês exigem que o médium fique com pessoas que ele não quer ficar mais. Vocês dizem para os médiuns o que eles têm que fazer e o que eles não podem fazer, ao invés de fazer o principal, que já foi repetido milhões de vezes. Se preocupar com a sua evolução espiritual. Mas nós temos que ficar repetindo certas coisas, porque eu acho ou não estão ouvindo, não estão prestando atenção, ou está entrando no ouvido e saindo pelo outro. É tão fácil. É fácil. Não tem mistério. É só sentir. Quem sente, emana. E se emana, contagia todo o local. Prende a atenção de todos.
prende de uma forma tão forte que mesmo prendendo por 3 horas, vai ter gente apertada para ir no banheiro e não vai no banheiro. Vai ficar sentada às 3 horas porque não vai conseguir levantar da cadeira. Não é assim? Por causa do que o que é emanado. Por isso que nós dizemos, ou é, ou não é. E quando é, existem vários és. Porque existe o é pequeno, existe o é médio, existe o é grande e existe o é exageradamente grande. O é, quando é pequeno, não prende tanto, mas prende. O médio já prende bastante. Mas quando é grande, quando é grande, aí são 3 horas sentado, sem ir no banheiro. Se possível, faz ali mesmo sentado, porque não quer perder uma palavra, mas também não quer perder o principal, o alimento que está sendo dado, pelo que é emanado. E isso não tem como mentir, porque se sente. Não sente? O que se sente não tem como mentir, porque espíritos das trevas não conseguem mentir energia. Eles podem mudar a aparência, transfigurar a sua forma perispirítica, metamorfosear o seu corpo psicossomático, enganar muitos. Mas energia, eles não mentem. Você sente. Por isso que nós temos reações muito positivas com aqueles que estão sintonizados com a energia e reações extremamente odiosas e perniciosas com aqueles que não estão sintonizados com a energia e não querem essa energia e vão fazer de tudo para retirá-la de jogada. Como eu disse, só propaga. Tudo que fizeram até agora, desde que esse trabalho começou, alguma coisa que foi feita impediu vocês de trabalhar? Trouxe algum problema? O trabalho não continua? Vai ser assim até o fim. Vai continuar. E tudo aquilo que parecer que é um problema, na verdade, é como se estivéssemos adicionando mais uns 10 microfones para o som sair mais alto e alcançar mais vidas. Ou seja, vai propagar mais. Porque problema não existe. Eu só vejo solução. Às vezes, quando eu vejo uma grande confusão, gritaria, eu falo, está tudo solucionado, deu certo. Uma vez eu fui numa tribo, na floresta. E tinha um grupo de macacos aqui e outro grupo de macacos aqui. Algumas coisas na tribo precisavam mudar. E os macacos estavam muito quietos. Os 2 grupos de macacos. Eu falei, se eles continuarem quietos, a situação que tem que mudar aqui não vai mudar. O que eu fiz? Eu coloquei fogo no parquinho. E aí, um grupo de macacos começou a discutir com outro grupo, e na discussão tudo foi sendo resolvido na bagunça. No final da discussão, eles subiram para outro patamar e evoluíram. Então, vamos colocar fogo no parquinho. Já estão colocando. Vamos colocar mais. Nós podemos ficar aqui até amanhã, porque a mediunidade, quando ela é natural, natural de verdade, adquirida pelo mérito, no planeta Terra, mediunidade natural, são poucos que tem, muito poucos. Intérpretes, verdadeiros intérpretes da luz, de verdade, muito poucos.
O que nós temos aqui, em sua grande maioria, são diabos, demônios encarnados como médiuns, endividados, que pela infinita misericórdia de Deus estão trabalhando com a mediunidade, não tem sintonia conosco. Só tem livros na cabeça. Não tem energia, não tem essência, não tem luz, não tem evolução espiritual, não tem amor, não tem conexão com Deus. Não tem mesmo. Mas quando nós temos alguém que tem a conexão com o Pai, o amor e a luz necessária, aí a história é outra. Lembrando que nós, os Exus, ouvimos todos os seus pensamentos. Nós conseguimos saber se você está mentindo ou falando a verdade pelo timbre da sua voz. Nós conseguimos ler a sua aura e sabemos quando você está com raiva, inveja, quando você tem sentimento de orgulho, de arrogância, prepotência. Nós somos Exus. Nós conseguimos adentrar o seu corpo mental inferior e ver as suas encarnações passadas, inclusive o que você fazia na erraticidade entre uma encarnação e outra. Nós conhecemos o seu espírito, mais do que você. Nós conseguimos adentrar portais e nós conseguimos ver uma parte do futuro, ou vários futuros. Dependendo da evolução do Exu, nós vamos cada vez mais fundo. Nós conseguimos ver na sua aura quando você dá o salto quântico e evolui, porque ela muda de tonalidade. Nós sabemos ativar decretos energéticos ou um karma. Os Exus existem. Bem-aventurado é aquele que crer sem ver. Porque quem tem conexão com Deus não precisa de provas. Ele sabe, porque está nele, está no espírito. Não precisa ver. Mas daqui a um tempo vai ter gente por aí que vai ver muita coisa. Muita coisa que achava que não existia. E vai perceber que existe. A pergunta que Sete Encruzilhada faz é: quando ver, vai guardar para si? Ou vai admitir que errou? E vai dizer: eu vi, eu estava equivocado. Ou equivocada. E não é holograma. Vai ver mesmo. Porque terá provas de muita coisa. O que eu estou falando? Nem o médium sabe. Porque eu não estou mostrando para ele o que é. Eu só estou falando. Não se preocupem com nada. Tá tudo correndo de acordo com o planejado. Não tem nada errado. Nada fora do controle. Tá tudo correndo como o planejado. E vocês não se importem com o que as pessoas vão pensar de vocês. Eles não sabem nada. São ignorantes, cegos, de visão estreita. Não tem nem ideia do que está sendo feito, do que está acontecendo. É ignorância total. Deixa berrar. Deixa berrar o quanto quiserem. Só deixa Deus agir. Porque sempre foi assim. Desde a época dos profetas, nunca entenderam nada. Quem estuda a Bíblia sabe disso. Ou eu estou errado? Nunca entenderam nada. É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. E aqueles que estão agarrados a doutrinas são os mais ignorantes e distantes de Deus. Porque muitos dos que têm conexão com Deus são analfabetos, mas têm amor no coração. Essa é a nossa mensagem, que vai para o canal dele, só dele. Essa só vai pro dele. Laroyejo.